No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando mais uma vez com a nossa edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar, com toda certeza agradecendo já a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, a você que está conosco no Facebook, já aproveita para curtir, marcar os seus amigos, ajudar a divulgar aqui o nosso programa. Para você que está conosco e através do nosso canal no YouTube, aproveita para deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você é informado toda vez que o nosso programa começar. E claro, você pode se inscrever em nosso canal, assim você terá acesso completo à nossa playlist com todos os programas que já foram ao ar, rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos e com toda certeza informações importantes relacionadas à área da saúde chegarão ao maior número de pessoas possíveis. Claro, ainda estamos vivendo esse momento de distanciamento social, de isolamento e, consequentemente, nós não estamos com as nossas edições ao vivo do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Por isso estamos reapresentando algumas edições que foram muito importantes ao longo desse período que o programa esteve no ar, para que você possa estar atualizado. Então, com toda certeza, o programa de hoje será de muita importância e muita valia para você. Hoje nós vamos reapresentar aí o programa que fala aí sobre doenças pulmonares e também doenças infecto-contagiosas. E para isso nós recebemos aqui em nossos estúdios, estive ao lado do Oswaldinho Duarte, entrevistando a infectologista, a doutora Andiane Tetila Freitas, que conversou com a gente, e também o doutor Ney Quirino, médico pulmonologista, melhor dizendo, né, que veio para falar exatamente das doenças infecto-contagiosas que atingem principalmente os pulmões. Então, você terá a oportunidade de rever novamente agora esse programa conosco e eu tenho certeza que será muito importante. Então, vem com a gente, vamos conferir novamente esse programa Saúde e Bem-Estar. A gente começa a falar aqui com o Dr. Ney, principalmente das doenças que são mais comuns. Quais são as doenças mais comuns que afetam os pulmões e quais as mais perigosas, doutor? Então, falando das doenças pulmonares, a gente poderia dividir em 3 grandes grupos. Poderíamos dividir primeiro no grupo das doenças relacionadas com cigarro, né, com tabaco, que aí nós teríamos o enfisema, a bronquite crônica, o câncer de pulmão e câncer, inclusive, de outros órgãos causados também pelo cigarro. As doenças alérgicas, que nessa época do ano elas aumentam muito, né? Aí vamos chamar a atenção muito para a asma, que é uma doença bem prevalente, e as doenças infecciosas, que são as pneumonias, tuberculoses, né, que também tem um índice muito grande nessa época do ano. Agora, doutor, quando a gente fala dessas doenças, como é que a gente pode, de forma preventiva, agir para evitar a contrair essas doenças? A do tabagismo, ela é evitando o tabagismo, né? Essa daí é uma coisa que o mundo já sabe desde os anos 70, mas mesmo assim ainda se insiste. Aliás, o Brasil é um exemplo, né, de programas de combate ao tabagismo em relação a certos países europeus. Nós estamos muito na frente deles, né? Em relação às doenças alérgicas, seria um tratamento mais com controle do ambiente, né? Evitando poeira, ácaro. As crianças têm que brincar no chão, se sujarem, né? Não ficar só dentro de casa. Tá? Nós sabemos hoje em dia que as crianças que brincam na terra, que se sujam, têm menos asma do que as que ficam dentro de apartamentos, de casas, né? E as infecciosas hoje, nosso trunfo são as vacinas. Vacinas contra a pneumonia, vacinas contra a gripe. Agora o senhor tocou num ponto que é interessante, né, Oswaldo? Porque até um certo tempo estavam dizendo ao contrário, que as crianças, que você não podia deixar as crianças em determinados locais, em contato com a terra, com sujeira, por outras questões de transmissões de outros tipos de doença. Depois veio os médicos falando exatamente que não, que precisa criar os anticorpos para criar exatamente essa resistência natural, né? Ou seja, chegou-se ao consenso que precisa ter esse meio termo, né, doutor? Precisa ter, nós conhecemos como a teoria da sujeira, né? Que as crianças que se sujam, que têm esse contato com o meio externo, né, elas têm muito menos problemas respiratórios, principalmente os problemas alérgicos. Então, você brincar na terra, pode ser que até uma hora aí você pegue uma parasitose intestinal, mas é muito mais fácil tratar do que uma asma, né?
Entendi. Agora, doutora Andiane, até aproveitando o doutor Ney aqui com a gente, ele já citou dentro sua explanação das doenças mais perigosas e as doenças pulmonares, entre elas as infecciosas, né? E aí, de que forma as pessoas podem ser contagiadas ou contaminadas para chegar a ter uma doença como, por exemplo, aí uma pneumonia, né? Uma tuberculose, por exemplo? A principal via de transmissão dessas doenças, né, que causam, né, infecções no trato respiratório, principalmente, né, nos pulmões, a pneumonia, é através do contato, né, o contato com secreções de alguma pessoa infectada, né, o contato por estar perto, por estar fechado no mesmo ambiente com aglomeração, com muitas pessoas que podem estar, né, contaminadas e que tosse, né, e que emitem aí nessa tosse gotículas, né, infectadas, por exemplo, com vírus, né, que seria o caso da gripe, né, da influenza. No caso da tuberculose também é o contato próximo através da transmissão dessas secreções do trato respiratório, né, que a gente acaba eliminando e aí as pessoas se contaminam dessa forma. Além também, não só, né, da fala, da tosse, da eliminação de partículas através da nossa até respiração, existe também o contato, né? Então, que às vezes a gente acaba tendo contato com secreções contaminadas, secreções respiratórias, o contato pelas mãos. Por isso que é muito importante, né, na prevenção, a higienização das mãos no nosso dia a dia, né, trabalhar isso dentro das escolas, nos serviços de saúde, no nosso trabalho, né, porque é uma forma muito importante de transmissão, porque a gente acaba levando a mão com secreção contaminada nos olhos, na boca, né? Isso é muito prevalente em crianças. Antes do Oswaldo fazer o questionamento dele, até aproveitando desse sentido, porque às vezes a gente se depara com situações que no mesmo ambiente onde essa pessoa que está com uma dessas enfermidades, uma ou outra pessoa acaba também tendo esse mesmo problema e outras não. A imunidade, ela é importante nesse sentido e faz a diferença porque algumas pessoas acabam contaminadas e as outras não? Com certeza, né? Isso a gente sabe que nem toda pessoa, por exemplo, um grande exemplo na tuberculose, nem toda pessoa que entrar em contato, né, com o bacilo, com a bactéria que causa a tuberculose, vai desenvolver a doença. Vai realmente, né, ser infectado e desenvolver a doença. Isso depende muito do status imunológico desse paciente, principalmente da defesa do seu corpo estar ativa, né, e funcionante. Então, a gente sabe que existem pessoas que têm outras doenças que acabam abalando esse sistema imunológico, né, dessa pessoa, por exemplo, nos casos de pacientes com AIDS, né, que a gente sabe que tem a defesa do corpo prejudicada pelo próprio vírus da doença AIDS em si. Outras pessoas pós-transplante, né, idosos, a gente sabe na população indígena, por exemplo, é uma particularidade, né, eles têm uma predisposição a desenvolver doença, então existem particularidades dentro né, da manifestação ou não de doenças após o contato aí com o agente infeccioso. E aí, doutora Andiane, a gente pode destacar colocar quais são os principais meios de transmissão das doenças infecto-contagiosas? Sim, sim. Assim, no geral, né, a gente sabe que existe essa transmissão por via respiratória, contato com secreções. Existe também as doenças que são, né, doenças que são sexualmente transmissíveis. A gente sabe que por relação a gente também tem várias doenças infecciosas que a gente acaba tendo contato. Outras formas também é contato, por exemplo, com sangue contaminado, no caso, por exemplo, das hepatites virais, né, hepatite B, hepatite C, a gente sabe que tem esse contágio nessa transmissão através de contato com, né, uso antigamente a transfusão sanguínea, né, antes de se conhecer o vírus e ter controle em bancos de sangue, por exemplo, a gente tinha essa transmissão, no caso das hepatites virais. Outra forma também, através de vetores que a gente tem, isso, né, é bem comum. O maior exemplo que a gente tem contato e sabe bem aqui é através do mosquito, né? Mosquito Aedes, por exemplo, que transmite, né, várias arboviroses, a dengue, a zika, a chikungunya, né? Então a gente sabe também que existem outros animais silvestres, enfim, que transmitem doenças, outros que também são de região urbana, né? O rato, por exemplo, doença do gato. Então são várias formas de transmissão, são diversas, né? Tá certo. Doutor Ney, o senhor já citou aí a asma como um dos exemplos aí das doenças pulmonares bastante comuns, né? A gente vai falar um pouco a respeito desse assunto e a asma em si. A asma é uma doença adquirida ou ela pode se dizer que ela é uma doença genética?
A asma ela tem um componente genético muito importante. Hoje já tem mais de 250 genes relacionados com a asma, que você herdar um desses genes, você pode desenvolver a doença, né? E é uma doença com uma prevalência cada vez maior, cada vez existe mais asma, né? O índice de asma hoje em crianças chega quase a 30% da população. Existe um grande erro que a gente vê, é o seguinte: a criança chia o peito, vai várias vezes procurar o colega, o médico, e lá fazem um diagnóstico que a criança tem bronquite. Não, Oswaldo, ela tem asma. Tá, o nome disso aí é asma, não é bronquite. Tá? Então parece que falar o nome asma, parece que a doença é pior, né? Parece que é uma coisa pior, mas a asma, quando ela é caracterizada como asma, você administra o tratamento direcionado para a doença, porque é uma doença que ela tem uma sequela se não for tratada. Sim. Não é normal a criança chiar o peito várias vezes por ano, né? E essa criança ela pode ser um adulto com uma capacidade pulmonar como se fosse um tabagista, totalmente com a capacidade bem abaixo do normal. E aí, doutor, vamos falar um pouquinho de pneumonia. Quais são os principais tipos de pneumonia e, principalmente, para o paciente, as consequências? A pneumonia, a gente pode dividi-la como pneumonias bacterianas, que são aquelas que nós estamos mais habituados a ver, e parecia que era só isso que existia de primeiro, né? Só se falava nisso. Aí depois podemos ter pneumonia por micobactérias, como a da tuberculose, pneumonias por fungos, né? E agora o maior temor nosso são as pneumonias virais. Por incrível que pareça, hoje o que nós temos mais medo é de pneumonia viral. Antes se falava, né, ó, peguei uma gripe, é uma doença de rico, né? Pegar gripe, não vai trabalhar, é doença de rico. Hoje, quando um pneumologista ou infectologista pega um paciente gripado, nós ficamos pavorosa mesmo. Sim. Tá? Por quê? Porque ele pode ter um quadro de uma influenza que pode acometer o pulmão, acometer o organismo inteiro e levar a óbito, né? E o diagnóstico tem que ser feito no início. Então, os pacientes, até hoje, que infelizmente eu vi irem a óbito, foram que chegaram com 6, 7, 8 dias de evolução de um quadro de gripe. Aí a medicação já não tem tanto, não faz tanto efeito. Muito bem, nós estamos com o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, falando com o Dr. Ney Quirino, também a doutora Andiane Tetila, falando de assuntos importantes, claro que sem dúvida nenhuma vem no sentido de lhe esclarecer e lhe orientar a respeito de problemas, principalmente de pulmões, de doenças infecto-contagiosas e tudo mais. A gente está falando sobre isso aqui no nosso programa. Claro, você que nos acompanha através do Facebook, já aproveita, compartilha com seus amigos, marca aquele amigo especial que você quer informar a respeito desse assunto, ajude a divulgar o programa, que eu tenho certeza que poderá ser de grande valia para as pessoas que são do seu convívio. A você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, já aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, toda vez que o programa entrar no ar, você vai ser informado para você acompanhar ao vivo, sem dúvida nenhuma. Você pode também aproveitar e se inscrever aí no nosso canal, e lá você vai ter a playlist completa com os nossos programas, todos os programas, desde a primeira edição, já está aí à sua disposição no nosso canal no YouTube, e daqui a pouco também esse estará à sua disposição, e você também vai poder acompanhar ao vivo o programa Saúde e Bem-Estar, mais iniciativa da Rádio Grande FM. Doutora Andiane, vamos falar agora do influenza, né? Talvez seja hoje um dos mais comuns, né? O vírus mais comuns que a gente tem ouvido falar, mas ele tem se tornado letal, né? Esse é um vírus que passa por muita mutação, não é mesmo? É um vírus que preocupa bastante, né? É uma preocupação muito grande, mundial, né? Em saúde pública, por conta das complicações que ele pode gerar e também a geração, né, a evolução com casos complicados e que podem ocorrer óbitos, né? Então, assim, são vírus que têm uma particularidade, né? Eles têm vários tipos, né? A gente sabe que tem o A, B, C, D, né? A gente ouve falar. E dentre esses tipos de vírus, o tipo A, ele sofre muita mutação, né? A gente sabe quando ocorreu aquelas pandemias e geralmente eles vieram lá transmitidos dos ciclos deles de replicação lá nos animais e veio para infectar humanos, né? E a partir daí de replicação em outras espécies acabam ocorrendo mutações e aí gerando outras particularidades e aí a população está suscetível, né? Lá em 2009 a gente teve, por exemplo, a vinda do vírus lá que estava circulando nos porcos, né? Sim. E aí
gente até ficou chamada de a gripe suína, a gripe suína, a gente teve a gripe aviária antigamente também, né, Hong Kong, em outras pandemias. E aí o vírus vem, a população está totalmente suscetível, né, não tinha vacina com aquela cepa, né, de vírus, e aí ocorre aquelas epidemias e até pandemias que a gente teve, né, e agora depois eles começam a circular nos humanos e mesmo assim ocorrendo ainda mutações, né, por isso que a vacina, ela muda anualmente, né, os tipos de vírus, geralmente com o que ocorreu circulando nos últimos 6 meses, e aí para a população estar protegida, né, o máximo possível. A gente sabe que 100% a gente não consegue. Agora, doutora Andiane, nós estamos encerrando uma campanha de vacinação da gripe que a gente vê muito, né, naquela chamada teoria da conspiração, desestimulando a população a fazer o uso da vacina. Aí eu pergunto, como é que a senhora vê tudo isso aí? E principalmente, nós podemos dizer hoje que a vacina é 100% eficiente? Então, é uma preocupação muito séria dos gestores em saúde hoje, né, mundialmente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, vem falando muito desse caso, né, que é os movimentos anti-vacina. Então, a gente vê doenças que antigamente, né, já estavam radicadas por conta, né, da prevenção feita na população através de vacina e que hoje estão surgindo, né? Então, assim, um grande exemplo é o sarampo na Europa, com vários casos, né? Nos Estados Unidos também com surtos de sarampo e chegando aqui no nosso país. A gente já sabe que em São Paulo a gente já tem vários casos e também em outros lugares, né? Então, assim, são movimentos que foram encabeçados por pessoas até jovens, assim, estudadas, né, que de repente começaram a surgir teorias, né, teorias que na verdade não tem às vezes muito estudo nem comprovação científica, né, de que as vacinas podem fazer mal, né, tal vacina faz efeito adverso, né, tal vacina pode fazer mal, outra vacina pode causar, né, autismo, isso surgiu, se falou muito, então são muitas falácias, né, e acabou que as pessoas começaram hoje com a replicação de informações que a gente tem em redes sociais, que é tão fácil, né, e aí elas começaram a criar grupos nessas redes, e esses grupos foram crescendo, né, que as pessoas convencem, né, com a sua postura, com seus textos, enfim. E as pessoas, então, existem grupos ali com milhares de pessoas ali que não querem vacinar seus filhos e não vacinam, né, e aí acaba que acontece isso, né, a gente acaba tendo o ressurgimento de doenças que já estavam totalmente controladas através da vacina. Eu só tinha falado recentemente, mas aí eu até reforçando o que o Oswaldo disse com relação à eficácia das vacinas, né? Se existe a comprovação de que quem tomou a vacina 100% está garantido com relação àquilo que ela está propondo a proteger. Isso no caso da influenza? Da influenza. No caso da influenza, ela não tem uma 100% de proteção, né? Então, a gente sabe que tem cepas, às vezes, que estão circulando que não estão dentro da vacina, né? Então, é feito um estudo, por exemplo, no Brasil, nos 6 meses anteriores, é feito um estudo coletando secreção, né, dos casos dos pacientes com doença confirmada né, são os postos sentinela que a gente tem no Brasil, tem no nosso estado, e que daí vão vendo a prevalência dos vírus que estão circulando e a partir daí se fabrica a vacina. Só que até se fabricar, às vezes já tem outro tipo circulando. Então, é um caso que pode ocorrer. Né? A gente sabe, assim, que pessoas, por exemplo, adultos, jovens, que são rígidos, né? Que têm a saúde em boa condição, não tem nenhuma outra doença que comprometa, a gente sabe que pode chegar até 100% nessa defesa, né, da proteção da vacina. Agora, o problema maior está nos idosos, né, que tem a produção de defesa do corpo mais lenta, mais prejudicada, né, então acaba que não chega em torno de 60%, que a gente tem literatura, mais ou menos, e crianças pequenas é a mesma coisa também, né, a produção não é tão efetiva assim como, né, as pessoas mais jovens. Mas sempre dizer, é melhor vacinar, né? Com certeza, é melhor vacinar, né? A gente tem aí na nossa experiência no Brasil as vacinas todas na rede pública disponíveis, né? E a gente vê tantas doenças tão importantes que a gente conseguiu, né? Os gestores conseguiram fazer com políticas públicas aí para ter uma cobertura vacinal ampla e doenças foram erradicadas, doenças que antes poliomielite deixava as pessoas numa cadeira de rodas, né? Sarampo mata, né? Então, assim,
consequências muito graves que pode trazer, por exemplo, aos nossos filhos, às nossas crianças, por mães que, né, que resolvem não vacinar porque ouviu, né, alguma falácia, alguma, Sim. né, Fake news, que é a palavra da moda. Os fake news, uma pena. Tá certo. Doutor Ney, vamos falar agora de tabagismo. E aí eu pergunto para o senhor, o cigarro, o fumo como um todo, é o inimigo número 1 dos pulmões? E se for, por quê? Acho que não é só dos pulmões, né? Da pele, do estômago, da bexiga, né? Então, é uma droga que entrou no mundo e com toda a força, né? Conseguiram provar que a mortalidade do cigarro, conseguiram depois de 20, 30 anos de estudo, e hoje em dia, graças a Deus, a nossa população ela está diminuindo o tabagismo. Sim. Nós já tivemos uma população adulta com 35% de fumantes entre a população adulta. Hoje nós temos em torno de 7%, 8%, dependendo da região. Porque fumar não é mais bonito, né? Antes era charmoso, tudo. Então hoje é uma coisa desagradável, né? Uma coisa que faz mal, é feio fumar. É feio. As pessoas sentem vergonha, né, de fumar. Sim. A grande verdade é essa. E eu vejo quando os pacientes chegam no meu consultório o desespero e a vontade de tentar parar de fumar. Aí a gente tem que tentar ajudar e não criticar, né? E tentar apoiar e colocar em campanhas de tabagismo, por vezes usar medicamentos, né? Usar apoio psicológico, né? Isso aí que eu acho que a gente tem que fazer e não só criticar a pessoa. E o efeito do cigarro e do fumo no organismo ele é lento, né, doutor? Por anos, quando a pessoa de repente percebe, ela já está num estado crítico, clinicamente falando, né? Para você ter uma ideia, você pode fumar até os 40 anos e com 55 anos está usando um oxigênio em casa devido ao fato de ter um enfisema. Aí você fala, poxa, mas eu parei de fumar há tanto tempo. Mas você queimou a sua reserva, que era a reserva para o resto da sua vida, para a sua velhice. Você estragou a reserva, que é a reserva da velhice antes. E o corpo cobrou isso aí. Não é todo mundo que fuma que vai desenvolver enfisema. Tá? Então, vocês devem conhecer pessoas de idade que fumam que não têm enfisema. O duro é saber quem são essas pessoas. Nós temos na imagem de fundo aqui da nossa tela uma imagem de um pulmão sadio, de um já sob o efeito aí do fumo, da cinza, da fumaça, enfim. É assustador quando você olha para uma imagem desse tipo. Na cirurgia é essa imagem que nós temos mesmo. É um pulmão totalmente preto, né? Totalmente destruído. É horrível mesmo. Agora, doutor, dentro desse assunto do tabagismo, né, parece que a moda agora é o tal do narguile, né? Uns falam narguilé, outros narguile, né? Bom, mas vamos lá. Diz que tem agora, esse dia eu estava conversando com a minha filha, tem até uma caneta que circula nas escolas, para você ter uma ideia, viu, Paulinho? Aí eu pergunto o seguinte, muitos dizem que o narguile faz menos mal, por isso a juventude cada vez está se afundando, está procurando mais o narguile. Outros já dizem que não, que o narguile é mais perigoso do que o do cigarro em si, do tabagismo. O que tem de realidade nisso? O que tem de verdade daí? O que dá para falar hoje do narguile, já que é a grande sensação de momento, principalmente da nossa juventude? O narguile, ele entrou nas casas pela porta da frente, né? Os pais aceitam que os filhos usem narguile, tá? Mas eles não aceitam que fumem. Cheirinho gostoso, sei lá. Mas não tenha dúvida que o narguilé faz tanto mal quanto o cigarro. Se ele faz mais mal ou não, nós vamos saber no futuro. Tá? Porque os tabagistas de hoje vão ser os doentes do futuro. Daqui 15, 20, 30 anos. Lá nós vamos ver o que aconteceu. Porque o narguilé ele entrou nos últimos anos. Então não existe um estudo de mortalidade a longo prazo, de câncer. Mas ele é cheirosinho, não é? Só que quem causa câncer no cigarro são os aromatizantes. Quanto mais aromatizante, mais câncer, né? E se você inalar oxigênio a mais do que tem no ambiente, o seu pulmão estraga. Como você, numa sala cheia de fumaça, você vai imaginar que seu pulmão não estrague? Tá? Então é um grande erro ter entrado pela porta da frente. As pessoas tinham que se conscientizar disso. O corpo vai cobrar o preço lá na frente. Tem vários estudos já saindo para serem publicados, né, mostrando a incidência grande de enfisema, de câncer de pulmão,
tá? Um índice muito alto de infarto nesses pacientes, muito maior até do que o próprio cigarro, porque ele tem a quantidade de monóxido de carbono muito superior, né? Então é uma droga que ela vai cobrar o preço lá na frente. Agora, doutor, até aproveitando esse assunto narguilé que nós estamos falando nesse momento, e apesar, diferente, que eu, pelo menos como leigo observando, o cigarro pelo menos ele é mais individual, cada um tem o seu. O narguilé, muitas vezes ele é compartilhado entre um grupo de pessoas. Apesar, eu não conheço o equipamento para dizer o nome corretamente, às vezes alguns trocam ali o bico onde faz a inalação desse aromatizante, mas é importante saber que também nesse grupo pode serem contaminados por alguma doença que alguns deles que possam ter nesse compartilhamento desse mesmo material, né? Eu não sei estudos, né, se já foram feitos com pesquisa mesmo ali para ver se tem a contaminação que pode ocorrer, mas com certeza, pela lógica, sim, né? Se tem alguém doente ali, com certeza a secreção respiratória dele vai entrar em contato, né? Assim como pode transmitir também num copo, por exemplo, né? Isso no caso de infecções virais, por exemplo, com transmissão por secreções, né, respiratórias contaminadas, né? Mas eu já vi, assim, eu vi em manchete de imprensa mesmo, um relato de transmissão até, por exemplo, de hepatite C, né? Eu creio que se ocorrer alguma lesão oral que possa estar sangrante, né? Com certeza, né? Se o outro utilizar junto também pode ocorrer. Eu já ouvi falar também em tuberculose, né? Eu vejo lógica, né? Que possa também ocorrer. Não sei se o doutor Quirino também. O herpes também, né? Tem herpes, bastante né? relato de herpes. A gripe, própria influenza, né? Se uma pessoa às vezes não está com a sintomatologia ainda ativa, mas já está transmitindo, né? Então ele sai daquele grupo ali já contaminado. E a gente vê a grande influência e os jovens nesse sentido, e nada contra com quem tem o comércio nesse sentido, mas hoje a gente tem casas especializadas, que o local lá é só para isso, né? Então, se a gente vê como é que é incentivado isso na sociedade, como se fosse algo muito comum, muito simples, e que fizesse o bem, quando na verdade, de acordo aqui com os nossos especialistas, vai pagar um alto preço no futuro, né, doutor? Com certeza vai cobrar, o organismo vai cobrar no futuro. E é justamente o que o doutor disse, né, Paulinho? Ele entrou pela porta da frente, então hoje ele você se mostra para a sociedade, né? Os jovens, eles participam dos chamados rolezinhos, né? Você vai em rolezinhos, a maioria do chamado rolezinho, ele tem um espaço destinado para o uso do narguilé. Festas que promovem. Ele oferece muitas vantagens ali naquela área para a pessoa utilizar. Essências aparecem novos a cada dia, né, doutor? Que traz, o que deixa mais atraente para quem está entrando, né? Com certeza. Agora, doutora, a senhora já citou aqui agora há pouco, mas é bom a gente reforçar algumas doenças que estavam praticamente erradicadas no Brasil, como sarampo, catapora, cachumba. E aí, de uns tempos para cá, essas doenças voltaram com força total. Qual a razão disso tudo? Então, a razão são consequência desse movimento anti-vacina que foi disseminado aí no mundo inteiro. Então, a gente vê, né, o maior exemplo é o sarampo, né, com o retorno, que era uma doença erradicada. A gente, da minha geração, por exemplo, eu nunca vi ninguém com sarampo, eu nunca tive contato, né, nem mesmo profissionalmente, né, porque a gente pegou a geração vacinada. Agora, daqui para frente, como é que vai ficar, né? Então, assim, fala-se muita coisa, fake news a todo momento nas redes sociais e, assim, falando ao contrário de coisas que já eram bem estabelecidas, né? Então, a gente sabia da segurança da vacina. Claro que qualquer vacina pode acontecer de gerar um efeito colateral, né? Mas a gente sabe que são coisas controladas, né? E com números muito pequenos e com muita raridade. O benefício de uma vacina é muito maior do que tratar uma doença. E uma doença que é grave, né? Por exemplo, né? Cachumba, a mesma coisa, né? Assim, a varicela, a catapora também, a gente tem vacina, né? Não é muito recente a entrada da vacina, por exemplo, no calendário vacinal do Sistema Público de Saúde, né? Mas as crianças já começaram a ser vacinadas. Na minha época, a gente via muita catapora, muita varicela, né? E agora a gente vê que isso já diminuiu bastante, né? E espero que também não se tenha a mesma conduta frente ao sarampo, por exemplo, né? Com a volta aí dessas doenças tão perigosas, né? Falando ainda das doenças infecto-contagiosas, que atuam de forma intensa, vamos falar um pouquinho do
HPV, né? Que tipo de vírus é esse? O que ele pode causar aí também nas pessoas, nos pacientes? Então, o HPV, ele é um vírus, né? Ele é o papiloma vírus humano, né? A sigla HPV está em inglês. É um vírus que causa, na verdade, lesões na pele, né? Lesões na pele e nas mucosas. Então, assim, é um vírus transmitido pelo contato. Ele faz parte, né, do rol, né, ali dentro do grupo das infecções sexualmente transmissíveis, das ISTs, hoje que a gente chama IST, não doença mais. E aí tem uma importância muito grande também em saúde pública por conta de que a infecção na mulher, que, né, através do contágio por contato, né, por relação, acaba que o vírus faz lesão, né, ali no colo do útero. Então, tem uma repercussão muito grande, que é uma das maiores causas de câncer de colo de útero, aí com alta letalidade, né, complicações aí nas mulheres. Então, a gente acaba chamando muita atenção por causa disso, né. É um vírus que causa verrugas, tanto nos genitais, mas também causa verrugas na pele, né, pode causar multimucosa nasal, né, perto do olho, essas verruguinhas que a gente conhece aí, né, em região anal, né, muito relacionada aí às relações mesmo. Agora, Paulinho, antes de você fazer o questionamento, uma coisa que me chama a atenção, sempre fiquei curioso, por que o alvo principal das campanhas é destinado aos adolescentes? A gente percebe muitas campanhas de incentivo dentro das escolas com os adolescentes. Então, tudo tem uma razão, né? Tem um porquê. Então, sempre tive essa dúvida. Na verdade, a vacina, ela não propicia tratamento, ela só é preventiva. Então, não adianta, né, o governo, por exemplo, disponibilizar, ou até na rede privada, disponibilizar as vacinas para quem já iniciou a atividade sexual, né? Então, o foco é nas crianças, né, com idade, se eu não me engano, as meninas de 9 a 14, os meninos também não estão nessa faixa etária, né? E que, na verdade, são crianças ainda que não iniciaram atividade sexual, né? Esse é o alvo da campanha, né, do SUS, da rede pública, né, para poder prevenir. Agora, quem já teve contato, a vacina não vai fazer mais efeito, não vai ter mais a razão de ser aplicada, né? Então, é por isso que... Não, só para complementar também, a senhora citou até por algumas razões, as meninas são geralmente mais suscetíveis ou o público-alvo com mais veemência por parte dos órgãos governamentais. Mas também é importante que meninos também estejam... Sim, né? Os meninos, eles carregam o vírus, né? Assim, poucos homens fazem a doença, mas eles carregam, mas podem fazer também, né? A gente sabe, a gente vê homens fazendo lesão genital ali importante, né? Que é a famosa crista de galo, né? Popularmente conhecida, né? Que a gente vê acontecer. Então, isso pode causar câncer também, né? Nos homens não tão livres, né? Mas a maioria ele carrega o vírus e acaba transmitindo para as suas mulheres, né? Que daí é uma mais preocupante, porque daí está muito relacionado ao câncer de colo de útero nessas mulheres. Muito bem, saúde e bem-estar desta sexta-feira, esclarecendo assuntos importantes. Eu tenho certeza que está sendo de grande valia para você também aproveitar e compartilhar com seus amigos, através do nosso canal no Facebook, através também do nosso canal aí no YouTube, onde você pode deixar o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que você vai ter à sua disposição uma playlist completa com os principais assuntos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Doutor Ney, voltando a falar de doenças pulmonares, existem, o senhor já citou alguns exemplos, mas para ser um pouco mais claro, algumas doenças pulmonares que a pessoa adquire e vai carregar para o resto da vida? E quais são? Uma dessas aí é o próprio DPOC, né, que nós, conhecido popularmente, que o pessoal fala o enfisema. O enfisema, uma vez com enfisema, você vai sempre ter a doença até o final da sua vida. E ela sempre vai piorar. Por quê? Porque nós vamos envelhecer. Então, mesmo parando de fumar, você vai continuar desenvolvendo a doença. Hoje, uma doença também que a gente está vendo muito na pneumologia, não sei se antes era subdiagnosticada, que é a fibrose do pulmão. Tá? O pulmão vai endurecendo e também tem uma certa relação com o cigarro, né? E é uma doença terrível, porque a sobrevida dos pacientes são de poucos anos, né? E eles vão sufocando o paciente, e sempre causando a falta de ar, né? E eles tornam-se dependentes de oxigênio, né? E temos poucos recursos para tratar essa doença. Agora, doutor Ney, voltando a falar também sobre os malos de cigarro,
existe o chamado fumante passivo, né? Aquele cara que fuma do teu lado e você acaba inalando de alguma forma essa fumaça aí. Aí o que a gente faz é a pergunta, ele pode ter também complicações sérias? Pode. Ó, um exemplo bem prático. Quando a mãe de um lar, a mãe é fumante, e ela fuma dentro do lar, a criança tem em torno de 30% mais chance de adquirir uma pneumonia e de ter asma. Tá? Então, só o fato, porque geralmente a mãe fica mais tempo com a criança do que o pai, né? Então, só um exemplo simples. Agora, o tabagismo passivo, ele depende muito do ambiente. Por exemplo, se for um estúdio fechado desse aqui e tiver 2 pessoas fumando, essa outra terceira está fumando também, né? Com certeza. Então, se porventura tiver alguém em casa que fume da porta para fora. E por isso é importante as campanhas que foram criadas, os espaços que foram reservados para esse tipo de pessoa, que acabou contribuindo para eliminar o número de fumantes passivos, como de fumantes ativos também, como o senhor disse na pesquisa recentemente, que caiu até para 7, 8%, né? Então, isso que eu falei, o Brasil, nessa parte, ele está muito na frente. Quando você viaja para a Europa, você senta numa mesa de restaurante, alguém acende um cigarro do seu lado. Coisa que você não vê aqui no Brasil, né? Muito difícil. Tá? Então, eu acho que nessa parte aí a conscientização da população é bem superior. E o ideal é que tivéssemos mais e mais campanhas, né? Porque o investimento no antitabagismo é um ótimo investimento. Né? Você vai prevenir um monte de doenças, principalmente o câncer de pulmão. Sim. Né? O câncer de pulmão é o câncer mais mortal de todos. Tá? Praticamente todos os pacientes que desenvolvem câncer de pulmão, né? Que se ele não fizer o diagnóstico bem no início, quando ele não dá sintoma, a maioria vai estar morta em 5 anos. É um tempo muito curto dentro de um processo de tratamento. É uma doença terrível, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, doutora Andiane, por muito tempo a AIDS tomou conta aí do noticiário mundial, né? E foi, quem sabe, difundida como a doença mais letal, a mais perigosa por muito tempo. Hoje a gente vê falar aí do influenza, dentro de todas as características que aí estão. Hoje aqui no Brasil, aí, a dengue, chikungunya e outras coisas, e parece que, entre aspas, né, a AIDS acabou sendo esquecida, mas ela continua aí, ativa e matando muita gente, né? Muito, né? Hoje em dia, na verdade, após, assim, agora nos anos 2000, digamos assim, eu acho que nos últimos 15 anos, a terapia, né, antirretroviral, a terapia, o famoso coquetel, ela evoluiu muito, né? Os pacientes, eles têm uma qualidade de vida boa. Então, eles acabam seguindo sua vida normal. E aí, o que acontece, né? Apesar do controle da carga viral desses pacientes, aí diminui muito a transmissão, mas ainda existe muito ainda pacientes que ainda não aceitam e que negligenciam, né? E acabam que têm relação com outras pessoas e acaba transmitindo o vírus. Então, a gente sabe que isso está muito presente na geração jovem de hoje, né? O uso do preservativo, né, da camisinha, ainda parece que não faz tanto parte da vida das pessoas, né, dos jovens de hoje, porque a gente vê um boom enorme, né, de casos novos de HIV em meninos e meninas, principalmente meninos jovens, e também a gente tem que chamar, o que chama muita atenção é a sífilis. A gente está vivendo num momento assim assustador em relação à sífilis, né? Isso nos preocupa muito porque a gente vê muita gestante com sífilis, né? E aí o grande problema é a sífilis congênita, que é a transmissão e prejudicar, né, o bebê. É o prejuízo aí na saúde do bebê. Então, isso também nos chama muita atenção. Então, a AIDS, por exemplo, aqui no nosso estado, eu estava olhando os dados, e o que a gente tem? De 2017 para 2018, os casos mais que dobraram, cresceram 80% o número de casos notificados. Esses são os casos que a gente conhece, né, que procuraram serviço de saúde, fora os que a gente ainda não conhece. Então, está havendo um boom muito grande, não só no nosso estado, mas como no Brasil inteiro, né? Não é à toa que o Ministério da Saúde tem se preocupado bastante com esse tema, né? E também que as políticas públicas aí para prevenção e campanhas são feitas no carnaval, né? Mas eu acho que tem que ser contínuo no ano inteiro, né? Procurando principalmente as pessoas, né? Os jovens de hoje em dia. Agora, doutora, a gente ouve muito falar, muitas pessoas que têm vírus de determinada doença, né? No caso, por exemplo, mais comum da AIDS, né? Do HIV, mas que não desenvolve a doença, acaba não desenvolvendo a doença. O que a gente pergunta e o que a gente fica se perguntando é por que isso acontece? E se isso
acontece grande número? Por que isso acontece? Como é que... Chamado vírus incubado, né? O chamado vírus incubado. Acontece, assim, acontece em várias doenças, né? Alguns casos virais, por exemplo, até num caso de influenza, né? Uma pessoa pode entrar em contato com o vírus, não ter sido vacinada e não desenvolver a doença em si, fazer um quadro brando que passa até desapercebido. Dengue também pode ser assim, né? A gente tem os casos subclínicos que a gente chama, a pessoa não manifesta sintomas, né? No HIV também pode acontecer, mas na verdade o HIV é como a gente chama assim, um começo silencioso, né? Na verdade, acaba que passa durante anos e anos ali, a pessoa ainda vivendo bem, que mais pra frente ali, uma hora, né, a doença vai evoluir e acaba evoluindo para AIDS, aí vem as doenças oportunistas que, né, que a pessoa acaba adquirindo por conta da baixa imunidade. Então, assim, por exemplo, herpes, né? Herpes é um vírus, por exemplo, você falou de vírus incubado, né? Herpes é um vírus que fica incubado, né? Que toda vez que ocorre uma baixa de imunidade, aí vem a doença, né? Vem as lesões de pele ou nos genitais, enfim. Isso ocorre muito em relação ao equilíbrio, né? O agente, né? A infeccioso e o hospedeiro. Não, tudo depende da defesa imunológica dessa pessoa, né? Então, se essa pessoa... E essa defesa imunológica depende da constituição genética, familiar, né? De vários fatores, estilo de vida, alimentação, né? Então, está relacionada ao sedentarismo ou não, tudo está relacionado, né? Trabalho, estresse, né? Isso está relacionado a você ter uma condição imunológica boa, a defesa do corpo ser boa ou não, para combater aquele agente infeccioso que você teve contato e manifestar a doença em si ou não, né? Então, são vários fatores aí envolvidos, né? Muito bem. Doutor Ney, nós falamos aqui da tuberculose, né, e falamos da pneumonia também. Foram citadas pelo senhor como uma das mais graves aí, doenças pulmonares. E aí, quem está nos assistindo nesse momento, e às vezes até o paciente que chega até o seu consultório, quando o senhor dá o diagnóstico que está com uma dessas doenças, está assustado, está apavorado, né? Mas para dizer para essas pessoas, são doenças graves, mas que bem tratada, bem cuidada, tem cura. Tem cura. A grande maioria tem cura, né? Lógico que nós vamos ter pneumonias que não vão evoluir bem. Então, na verdade, o médico precisa saber triar muito bem na hora quem deve ser internado ou não, qual antibiótico utilizar e aonde ele seria internado, se seria numa enfermaria ou numa UTI. Tá? Se a gente seguir esses critérios, nós vamos conseguir salvar muitas vidas. Mas é uma doença que mata muito nos extremos da vida. Tá? Só que, só citando uma ideia, um comentário em relação ao vírus da gripe, né? Eu agradeço a Deus por ter perdido poucos pacientes com gripe desde 2009, quando surgiu o H1N1, mas os poucos que eu perdi foram pacientes que nunca foram vacinados. Tá? Então, aí eu acho que chama atenção na prática. Agora, doutor, o senhor já falou um pouquinho da bronquite, vamos voltar a falar lá da bronquite. Até para ficar mais claro, quais são os principais métodos, né, se a gente pode dizer assim, do tratamento e o combate da bronquite? Então, Oswaldo, quando nós falamos de bronquite, aí existe essa grande diferencial. Se nós estamos falando de bronquite crônica do cigarro, que é aquele paciente que tosse, escarra, ou se nós estamos falando daquele paciente que nunca fumou e que chia o peito. Esse não tem bronquite, ele tem asma. Tá? Então, na verdade, a evolução do tratamento da asma, a asma hoje é uma doença teoricamente muito fácil de ser tratada. Nós temos praticamente um controle quase que total da asma. Existem subtratamentos. Tá? Existem subtratamentos, pessoas que tomam medicamentos fracos, porque não tem o diagnóstico correto. Porque tratam como uma simples bronquite. E, na verdade, a pessoa tem asma. Tá? E se ela tratar a asma corretamente, tem uma grande chance dela desaparecer. Tá? Simpatia não cura a asma. O que cura é medicamento. Tá? Muita gente fala, mas tal pessoa curou porque fez simpatia, né? Não tomou banha de cascavel, não sei, tem tanta coisa nesse mundo aí que eu já ouvi, né? Mas, na verdade, a asma ela tem uma tendência a desaparecer dos 12 aos 14 anos. É uma tendência natural e, às vezes, coincide. Né? Com aquela simpatia. Né? Mas, na verdade, ela tem que ser tratada, porque você pode acelerar essa... Vamos dizer assim, você não cura a asma, mas faz com que ela se recolha. Né? É igual aquela história, né? Uma coisa assim que eu sempre chamo a atenção. A criança chia o peito,
o pai e a mãe vão lá no pronto-socorro fazer inalação na criança. Tomou xarope. Aí vai lá para uma salinha de inalação que tem um monte de criança gripada. Todo mundo fazendo inalação, né? Aí, cheio de vírus no ambiente. Aí ela estava só tossindo, no outro dia ela volta com febre, né? E a infecção vai se alastrando. Então, na verdade, essa criança ela deveria ter um esquema de tratamento da asma dela em casa, né? Com os medicamentos, com as bombinhas certas. Bombinha não mata. Tá? Bombinha não mata, o que mata é o uso errado do medicamento em spray. Tá? Isso é um mito. Tá? Se fosse matar, seria proibida a venda, não tem lógica. Né? Agora, tem gente que chia o peito, vai na farmácia e pede uma bombinha. Isso é um absurdo. Né? É igual esses medicamentos de gripe. Eu hoje atendi um paciente que tomou um monte de comprimido diferente para gripe e ele tinha arritmia cardíaca. Nossa, era uma bomba ali para explodir, né? Ele podia ter morrido com a medicação, tá? Então, são coisas assim que a gente tem que cuidar bastante. E só fechando em relação a isso aí, a asma, então, reconhecer a doença, né? E não ter vergonha de falar que o filho tem asma, né? Porque a asma tem vários graus, tem asma leve, tem asma intermitente. Natação não cura asma, Oswaldinho. Isso é mito, tá? O que cura a asma é controlar a doença. Muito bem. Doutora, só para a gente fechar, nós estamos vivendo até com bastante oscilação, mas o período de inverno. Nesse período é o que é mais comum, principalmente a transmissão de alguns vírus, né? Então, as doenças respiratórias, né, a gente chama o período sazonal, né? Então, é o período na ocorrência ali do outono e do inverno, em que ocorre, assim, o meio ambiente, a temperatura né, a umidade do ar propiciam, né, a disseminação das secreções respiratórias em si, e aí, com isso, essas secreções, quando estão infectadas, né, as outras pessoas a pegarem. Então, a gente sabe que no inverno a gente fica mais aglomerado, nossa casa fica mais fechada, né? Então, as doenças respiratórias, né, o doutor Ney pode falar até melhor, né, vão aparecer com mais prevalência, né, então sempre vai ser na dependência dessas estações, né, e aí os vírus acabam se disseminando muito mais, né, agora a gente está entrando no período de seca, né, então a gente tem o nosso inverno seco, né, e aí na verdade, o ar sem a umidade, né, faz com que os vírus acabam né, bactérias, bacilos, enfim, acabam se disseminando com maior facilidade, né, e aí ocorre com maior prevalência aí as doenças, né, com certeza. Muito bem. O que é bom dura pouco, né? Infelizmente nós poderíamos falar até mais tempo a respeito desses assuntos, mas foram muito importantes. Poderemos também dar continuidade, claro, se você que nos assiste tem alguns questionamentos que gostaria que a gente abordasse, no futuro a gente pode novamente falar com o Dr. Ney, também com a doutora Andiane, para a gente trazê-los aqui novamente para falar sobre esse assunto, mas por enquanto nós vamos finalizando o programa desta sexta-feira. Quero agradecer à doutora Andiane pela disponibilidade de estar aqui conosco, foi um prazer recebê-la aqui na Rádio Grande FM. Eu agradeço o convite, né, imensamente esse convite, muito bom estar disseminando, conversando com vocês, né, disseminando para a população, aí, ainda mais nesse momento que a gente vive em cima muito de fake news, né, as informações, as conversas, as falácias são disseminadas de uma forma tão rápida, e ter essa oportunidade de estar, né, conversando e passando alguns assuntos estão de tanta importância na nossa saúde, né? É um extremo prazer. A gente está à disposição. Tá certo, então, doutor Ney, mais uma vez, obrigado por ter aceito prontamente o nosso convite e tenho certeza também que o senhor contribuiu muito para quem nos assiste, trazendo assuntos da sua competência, como sempre. Obrigado, adorei o programa, muito, muito dinâmico, e gostaria só de deixar um alerta aqui. Quem tem um familiar, um filho com febre, coriza, tá? Falta de ar, procure um médico, não manda para a escola, tá? Ele vai te espalhar para outras crianças. E a influenza é uma doença que, quando ela atinge os pulmões, ela é terrível, tá? É uma das doenças que mais eu tenho medo no dia a dia, que é quando você realmente desenvolve um quadro de influenza pulmonar. Então, se tem esses sintomas, procure um médico, não manda para a escola, não faça esse risco com a vida das outras pessoas também.
Tá certo. Tá? Mais Obrigado. uma vez, seja bem-vindo como sempre aqui conosco. Obrigado. Oswaldinho, mais uma vez, obrigado pela participação. Programa muito produtivo, com toda certeza. Sem dúvidas, um abraço para você, Paulinho, um abraço para quem nos assiste. A gente sai daqui com toda certeza, não só com questionamentos que a gente faz, mas também com muito conhecimento que a gente recebe aqui. Um abraço, boa noite, um ótimo final de semana para todos. E olha, se você não teve a oportunidade de acompanhar o programa desde o início, já vai ficar à disposição na íntegra para você rever novamente, aí através do nosso canal no YouTube, no nosso Facebook. Aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para ser informado toda vez que nós entrarmos no ar. E claro, aproveite e se inscreva aí no nosso canal para ter acesso à nossa playlist com todos os programas à sua disposição. Um grande abraço, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Até lá.